Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor, tudo bem, professor? Professor Zé Reis já está conosco, é o nosso convidado da noite. Boa noite, queria saber se estão me ouvindo. Sim, estamos ouvindo bem, professor. Muito obrigado, viu? Estamos ouvindo sim. O senhor vai fazer alguma apresentação ou não? Não, só falar. Tá ótimo, agradeço, professor. Boa noite a todos e a todas. Os nossos companheiros estão chegando. Eu peço, por favor, para que desligue os seus microfones. Agradecemos a presença de todos. Esse é o momento da reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E hoje, nesse dia tão especial para a nossa pátria, teremos o nosso companheiro, o nosso amigo, o professor César Reis, que vai nos trazer um assunto muito atinente ao dia de hoje. Boa noite. Boa noite. Ele vai nos falar sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria espiritual de Humberto de Campos e recebido mediunicamente por Francisco Cândido Xavier. O livro ele é datado de 1939, foi quando ele foi publicado pela primeira vez pela editora da Federação Espírita Brasileira. É um momento muito importante para todos nós. O Brasil desponta dentre as nações como um semeador de núcleos espíritas em todo o nosso planeta. Daqui saem pessoas compromissadas para, em diversas partes do planeta, iniciarem grupos espíritas, às vezes com uma dificuldade muito grande no tocante, inclusive, à questão de espaço físico, como temos conhecimento, como é na Europa, onde se aluga um espaço físico por hora. Não são poucas as casas espíritas do continente europeu que têm sede própria. As que a têm são em Portugal e pouquíssimas na Espanha. Fora disso, são espaços físicos alugados. Em sua grande maioria, como, por exemplo, um grupo de estudos espíritas em Amsterdã, aluga um espaço físico no centro cultural de uma associação de imigrantes portugueses, e uma hora por semana é uma quantia razoável que se paga para se arrumar o espaço, fazer atividade e deixar o espaço de novo com as cadeiras empilhadas. Tudo em uma hora, que é o aluguel de uma hora por semana. Então, as dificuldades que vemos lá fora são enormes, bem ao contrário das facilidades que temos em solo brasileiro. A nossa casa, a Casa de Batuíra, tem sede própria. Muitos no nosso Brasil funcionam com sede própria, mas muitos companheiros lutam com uma dificuldade muito grande para levar adiante o compromisso assumido perante a espiritualidade no tocante à criação de grupos espíritas fora do nosso Brasil. A tarefa, a missão espiritual do Brasil será objeto da fala do nosso convidado da noite hoje. A Casa de Batuíra, uma instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e temos um prazer muito grande de hoje, boa noite a todos e todas, de receber o nosso convidado, professor César Reis, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, uma instituição localizada na cidade do Rio de Janeiro, que é um local onde se respira a cultura espírita. De lá, muitos companheiros
tiveram compromissos sérios espirituais assumidos e cumprem fora, inclusive, da nossa pátria. 19 horas, vamos dar início aos trabalhos. Eu vou fazer a leitura de uma página e fazer a prece. A página é de número 47, a lição é 47, do livro Mais de Luz, Chico Xavier e Batuíra, se intitula Obstáculos. O Senhor é conosco. Somos um instrumento humilde em suas mãos. Basta guardemos o coração em posição de alerta, a fim de que lhe assimilemos a mensagem de amor e luz. De certo que, em muitas circunstâncias, agentes de perturbação se interpõem entre ele e nós. Notadamente, aqueles companheiros desencarnados que ainda não se compadecem com as nossas esperanças e planos e que, inconscientemente, nos arrojam minutos preciosos da vida em disenção e contrariedade. Ainda aí, é preciso paciência e considerar que são eles ocupantes hoje do lugar a que nos afeiçoávamos ontem. Somente a força de amor conseguiremos renová-los através do serviço incessante no bem. Guardemos calma e coragem, perseverança e fé. Abençoemos os obstáculos, buscando transpô-los. São eles ensinamentos vivos ao coração. Quanto mais serenidade, mais entendimento. Quanto mais resistência moral diante das tentações que nos visitam, maiores recursos de aproveitamento do amparo divino. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade a nós concedida de estarmos reunidos em teu nome, nesse dia tão especial para a nossa pátria. Rogamos que abençoe o teu servo que veio com tanto carinho trazer o fruto do seu conhecimento, de seus estudos. Se conosco, Senhor, guiando-nos, abençoando-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez eu peço, por favor, para que mantenham os seus microfones desligados. O nosso professor vai falar até 19h50. Em seguida, nós iremos fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Eu passo a palavra, então, agora ao nosso convidado, professor César Reis. Muito obrigado, professor, desde já. Eu que agradeço, Hélio, agradeço muito a oportunidade. Falar para a Casa de Batuíra, para mim, é uma grande honra, uma alegria. Nós conhecemos a história da casa, né? O trabalho magnífico que vocês fazem aí. E para nós é um júbilo para o nosso coração poder nos reencontrar com vocês. É uma alegria imensa, né? Ainda mais no dia de hoje, né? 7 de setembro, quando nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. O Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Que é um livro que suscitou assim muitos debates, né? Até hoje há muitas discussões sobre esse livro e tudo. Nós vamos passar ao largo dessas discussões, né? Porque eu acho que o que nos interessa aqui é o sumo, né? É a essência da mensagem que fica para nós, que é uma mensagem maravilhosa, como tudo aquilo que o Chico trouxe para a gente, né? Esse livro possui 30 capítulos, né? Caminha pela história do Evangelho, pela história do mundo, né? Pela história do Brasil, e mostra as terras do Brasil, como é que elas se tornam a capital do Evangelho de Jesus, né? O livro começa lá nos tempos de Jesus, chega até as cruzadas, passa pelas expedições, chegando em Cabral, e, por consequência, na descoberta do Brasil, né? Sobre o Brasil, o livro fala das questões dos missionários, dos escravos, dos índios, da civilização brasileira, a questão das invasões que nós tivemos, né? Sobretudo a invasão holandesa. A partir do capítulo 9,
O livro vai apresentando assim uma mescla de assuntos sobre o Brasil e Portugal, como aquela restauração do país português, né? No Brasil, as bandeiras que foram para o interior, né? Abrindo o interior do país, né? Também fala dos movimentos nativistas, nos tempos dos vice-reis, fala do Marquês de Pombal, né? Que expulsou os jesuítas, né? Fala da Inconfidência Mineira, com essa figura ímpar, Tiradentes, né? E aquelas criaturas todas. Faz um reporte à Revolução Francesa, aqueles ideais, né? Da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Um momento muito importante que ele destaca é Dom João VI, que veio para o Brasil, abriu os portos e criou aí tanta coisa importante para nós, né? Depois chegou a emancipação, né? Chegou a independência do Brasil, né? Chegamos a Dom Pedro II, que assumiu o país com 14 para 15 anos, o fim do primeiro reinado, a Guerra do Paraguai, né? O movimento de abolição da escravidão e, finalmente, chegando à República, para o que nós estamos vivendo isso até hoje. Muito interessante é que, a partir do capítulo 22, há uma abordagem muito segura a respeito da espiritualidade. A gente destaca muito aí Bezerra de Menezes, né? Que depois aparece mais uma vez nos capítulos 28, a relação do surgimento da Federação Espírita Brasileira, que, na verdade, coordena o movimento espírita no Brasil, né? Muito importante. Esse capítulo 29, principalmente o capítulo 30, né? Com as terras do Brasil surgindo finalmente para a pátria do Evangelho. Em todo o livro nós temos abordagens da história, mostrando o amparo da espiritualidade nos fatos históricos do Brasil, que eles não aconteceram assim aleatoriamente, é uma programação, né? Também alguns fatos históricos do mundo aparecem no livro. Agora, isso mostra muito claro que nunca a humanidade, especialmente nós no Brasil, nunca nós estivemos, nem estamos, nem estaremos desamparados. O texto é de fácil entendimento, a leitura é tranquila. Agora, é muito bom, né, a gente ler o Chico Xavier, porque gradativamente você vai absorvendo de maneira muito rica e generosa o conteúdo que ele nos passa. Isso é muito importante. Interessante, o Hélio falou que esse início do Brasil, né? Por volta do século XVIII, havia um grande cientista chamado Humboldt, Alexander von Humboldt, né? Ele visitou o Brasil e disse: aqui está o celeiro do mundo. Naquela época, século XVIII, 1700 alguma coisa. Agora, se nós desdobrarmos o sentido econômico, estendendo também para o sentido espiritual, nós vamos verificar que o Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais do mundo, especialmente alimentar os povos mais pobres do planeta, né? Mas também o Brasil está destinado a facilitar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de fraternidade, de amor universal. Ao lado disso, da fé raciocinada. O Brasil passa a ser o maior celeiro de claridades espirituais de toda a humanidade planetária. O Hélio falou no início, os brasileiros estão espalhados pelo mundo afora, ele falou da dificuldade, né? Como é caro alugar uma sala em Amsterdã. E nós sabemos disso aí pela América toda, né? Sabemos pela Europa toda, são brasileiros que estão levando a mensagem pelo mundo afora. Eles chegam, daqui a pouco organizam um estudo, daqui a pouco aquilo vira uma casa espírita. Quantos sacrifícios! Tiram dinheiro do bolso, às vezes, com muito esforço, para poder sustentar, mas a casa se faz, o trabalho se faz, o estudo se faz, a mensagem é passada. E isso faz parte desse coração do mundo, né?
Sabe que em 1500 Portugal descobriu o Brasil. E através de longos séculos, né, ele pôde conservar essa unidade, né? É muito interessante isso. Ele lutou, Portugal, contra invasões, né, de ingleses, franceses, espanhóis, muitos piratas vinham aqui, mas a unidade territorial da nossa pátria, com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um dos maiores países do mundo, né? Com 8 mil quilômetros de costa marítima, essa unidade estabeleceu. Nunca houve um exemplo como esse em toda a história da humanidade. E o Brasil se manteve uno, indivisível, América. Eu me lembro que alguns anos atrás nós participávamos de um trabalho chamado Educação para Todos, da Unesco, e houve um encontro a respeito desse trabalho de educar as pessoas. Estava conosco um ministro de um país chamado Bangladesh, ministro da Educação, lá para o lado da Índia, né? Nordeste da Índia. Então, o ministro falou assim para mim: o trabalho de educar as pessoas no Brasil é fácil, o trabalho de alfabetizar as crianças é fácil. Eu fiquei olhando para ele, porque no meu país, que é muito, muito menor que o Brasil, no meu país há centenas de dialetos. Há lugares no meu país que o ministro da Educação tem que entrar com um tradutor, porque ele não entende o que se diz ali. Imagine, estou contando isso aí para ver como o Brasil, né? Essa coisa maravilhosa do Brasil, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, nós falamos o mesmo idioma. Pequena diferença, mas a gente se entende claro e perfeito. Isso é uma maravilha, isso é uma bênção, né? Uma bênção extraordinária. Talvez alguém possa questionar assim: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas todos os crimes absurdos de todas as horas que até hoje estão acontecendo na nossa pátria. No entanto, se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos temporários da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade transitória e da ambição desmedida, é que todos esses sofrimentos nada mais representam do que experiências penosas, mas são experiências para abreviar a compreensão geral da luz divina no futuro. Se nós tivéssemos assimilado há mais tempo os ensinamentos de Jesus, com certeza não estaríamos vivendo hoje tantas provações, tantas expiações coletivas. Na verdade, o momento é de transição. A casa está sendo arrumada. Há pouco tempo ouvi uma palestra do Dr. Paulo Frutuoso, que ele disse assim: eu estou me mudando, eu moro no 2º andar, estou indo para o 3º andar. Se você for visitar a minha casa hoje, está tudo desarrumado, porque eu estou preparando as coisas para irem para o 3º andar. Está acontecendo na Terra agora. O nosso planeta está mudando de provas e expiações para a era da regeneração. Está tudo desarrumado. E o Brasil faz parte dessa desarrumação. É interessante esse conceito que ele colocou. Também o nosso irmão Haroldo Dutra fez uma exposição muito brilhante há pouco tempo que nós ouvimos, em que diz assim: o Brasil já é o coração do mundo. Sabe por quê? Porque aqui estão encarnados muitos doentes das cruzadas, muitos doentes ali da Inquisição, espíritos trevosos. E o Brasil hoje é um hospital. O hospital é um lugar de tratamento para que as pessoas fiquem saudáveis, adquiram saúde espiritual. Por isso o Brasil já é o coração do mundo, porque está recebendo essas criaturas fracassadas de muitas encarnações. Está ajudando essas criaturas para que elas possam se tornar saudáveis, possam alcançar a sua autonomia espiritual. Por isso, nós já somos o coração do mundo. Esse momento é de transição. E Jesus só pede a nós piedade, humildade, pede amor aos brasileiros, para que se possa transbordar
aquelas luzes em direção ao irmão da caminhada evolutiva que está acontecendo no Brasil e no mundo. Quando você pergunta, vê a questão 793 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta isso. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E o Espírito de Verdade responde: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Veja, isso é importante. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Isso em 1857. De lá para cá, quantas descobertas, quantas coisas maravilhosas nós avançamos em termos de ciência, tecnologia e progresso material. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, continua o Espírito, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando a vossa sociedade dela tivermos banido os vícios que desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que terão percorrido apenas a primeira fase da civilização. Quer dizer, falta muito, né? Falta muito. Então, há cerca de 83 anos, né, o nosso Humberto de Campos, maranhense, ditaria pela via mediúnica esse livro maravilhoso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Desde aqueles anos até a presente data, ainda há algumas dúvidas, inquietações dos leitores sobre algumas revelações verdadeiramente espantosas. Será mesmo o Brasil o coração do mundo? Terá como cumprir a sua missão coletiva de pátria da Boa Nova, fazendo ressurgir no mundo a essência perdida do Evangelho de Jesus? Que a tarefa é essa. Como disse, nós já somos um hospital. Estamos aqui para atender a pessoas, amparar, orientar, educar, ajudar, praticar a caridade, que é a grande base, no sentido da indulgência, da benevolência e do perdão. É o esforço de toda a nação brasileira. Estamos sendo convocados por Jesus para que façamos assim. O livro descreve, como dissemos, a trajetória dessa nacionalidade brasileira desde a escola de Sagres, onde os grandes sábios foram colocados, né, para que pudéssemos construir aquelas naus tão grandes que singrassem os mares da Terra, no tempo que não havia tecnologia nem próxima do que tem hoje, né? De um lado, para trazer as especiarias das Índias, mas de outro lado, descobrindo terras novas, de outro lado, levando a bandeira da Europa carcomida e marcada pelas cruzadas, marcada pela Inquisição, né? Onde tantas e tantas vezes enterraram tragicamente os ensinos de Jesus, mas trazer agora para um outro local. E nós estávamos aqui, o Brasil estava aqui, inteiro, enorme, com possibilidades amplas, um povo formado pela junção de vários outros, né? sofridos. E desse sofrimento todo vão surgindo criaturas renovadas no bem. O livro descreve essa trajetória da nacionalidade brasileira, como sendo desde Sagres, né, até a proclamação da República, e situa assim é uma precisão histórica no livro, né? Destaca aos olhos atentos os bastidores espirituais dos grandes acontecimentos que assinalaram a marcha histórica da Pátria do Cruzeiro. Agora, é interessante isso. Em nenhum momento o livro fixa um fatalismo divino de que a tarefa será cumprida. Sim, porque certamente não há povos escolhidos, né? Todos os povos são escolhidos, nós todos somos igualmente filhos de Deus. Nós somos todos as ovelhas do rebanho do Senhor. E Jesus é o bom pastor de todos nós, todos, não só dos brasileiros. Na verdade, nós reunimos excelentes condições. E aqui a semeadura pode produzir muito,
para ajudar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então não há um fatalismo. E se nós não fizermos a nossa parte, também não acabaremos não sendo a parte do Evangelho. Agora, ninguém vai deixar de receber esse suporte do mais além. Porque aqui nós temos condições. Podemos ajustar os nossos entendimentos para que, em conjunto, nós possamos cumprir, tornar exequível essa missão do coração do mundo a parte do Evangelho. Assegura-nos o autor espiritual que não vai faltar apoio para que isso aconteça. Agora, ninguém é chamado a cooperar sem a garantia de um respaldo à retaguarda, que nos vai garantir condições para enfrentar os desafios que surgirão. A missão é coletiva, mas uma missão de tal envergadura, coração do mundo para o Evangelho, ela é incômoda para as sombras, é muito incômoda para as sombras. Né? E ela contraria os interesses de grupos que ainda estão mergulhados na ignorância, ansiosos por manter aqueles ilusórios fastígios de poder, a escravidão das consciências. É natural imaginar que haverá uma reação contrária aos propósitos do Cristo. E nunca foi fácil, e não será fácil. Isso criará e cria turbulências, inquietações de natureza política, social, econômica, financeira, como várias já sacudiram a nossa nação. E até hoje isso acontece. Não é fácil. Agora, nós temos um território gigantesco, onde há riquezas minerais incalculáveis, matas que escondem maravilhosos segredos fitoterápicos, medicamentos que serão descobertos a benefício da humanidade inteira. Nós temos terras aráveis imensas, de onde saem e de onde sairão safras gigantescas que vão abastecer o mundo. Tais tesouros já criaram e ainda criam cobiças abomináveis, gerando distúrbios na condução do país, que vez por outra se vê assaltado em seus incalculáveis recursos, enquanto a miséria e a fome são verdadeiros chicotes em multidões imensas pelo Brasil afora. Fome, analfabetismo, desemprego, infraestrutura precária, injustiça se espalham como se fosse uma doença, uma peste. Isso gera indignação e atraso. Entretanto, todos esses fatores são ainda reflexos da imperfeição humana. Elas serão diluídas pela educação e passarão nos tablados da política terrestre como agonias de um tempo de provações, de onde se poderão tirar lições para esclarecimento popular em torno das lideranças transitórias. Acima das conjunturas humanas e da astúcia política dos bastidores, o Brasil está vinculado ao programa de Jesus em relação ao mundo. O casuísmo de interesses partidários, isso vai ceder lugar aos projetos de humanização social, patrocinando a orientação justa e nobre, à infância, à juventude, ofertando emprego aos moços e garantindo que nenhum idoso será deixado ao abandono, porque isso faz parte do coração do mundo, da pátria do Evangelho. Acima das conjunturas, tão somente visíveis pela economia, a questão do produto interno bruto, as estatísticas de venda, a nação brasileira exportará liberdade com responsabilidade, aproveitamento digno sem desperdício, religiosidade sem fanatismo. Continuaremos acolhendo imigrantes e apátridas, que vamos dar a eles casa e comida, e aos seus corpos exaustos oportunidade de trabalho e uma pátria nova para viver. Estamos fazendo isso. Agora, acima do prato,
que vai lhes garantir a dignidade furtada em algum lugar pelas insurreições, pelas guerras que estão por toda parte ainda, nós vamos colocar a ciência moral, a lei do amor, da justiça e da caridade, onde o amor é o centro. A justiça é o equilíbrio, é representada pela balança em equilíbrio. O amor vai gerar o equilíbrio. Quando ele entra em ação, é a caridade. E isso é a base do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Um enorme desafio ainda a ser compreendido. E nós, que somos aprendizes da doutrina espírita, nós temos que dar o nosso exemplo. Porque isso não é um discurso, não é a fala, é a vivência. O espiritismo, como diz Herculano Pires, é uma filosofia prática. E nós, espíritos, estamos aqui para praticar essas coisas. Vocês aí na Casa de Batuíra estão fazendo isso e dão exemplos magníficos. E é daí que vai esse processo de expandir. As casas espíritas são nós temos hoje no Brasil mais de 3 milhões de espíritas relacionados. E, segundo dizem, cerca de 30 milhões simpatizantes. Mas, no mínimo, esses 3 a 4 milhões de espíritas, no mínimo, eles têm que dar o exemplo, viver a mensagem, para que o Brasil possa realmente cumprir a sua destinação. O Cruzeiro do Sul, isso que eu estou lhes falando é de uma mensagem de uma entidade chamada Marta. No Cruzeiro do Sul, ele vai nos recordar a cada noite que temos um compromisso coletivo com o mundo. É compromisso. No momento, atravessando uma amarga transição. No Brasil, em vez de canhões, arados. Em lugar de presídios, escolas. No lugar de jovens infratores, atletas. Para júbilo da nação verde e amarela. Diz Marta nessa mensagem maravilhosa. O Brasil reúne todas as condições para ser o coração do mundo. O seu formato geográfico já retrata um coração pulsando na América do Sul. Poderá ser, se o quisermos, a pátria do Evangelho. Basta que cada um descrucifique o divino amigo dos homens e esculpa o seu Evangelho na própria existência, tornando-se arauto de um tempo novo, assinalado pelas mudanças de padrões em direção ao mundo novo que nós ansiamos ter de lá. Então, é uma construção que tem que começar dentro de nós. Como dissemos, não há povos escolhidos. Somos todos igualmente filhos de Deus. Temos todos igualmente o pastor, Jesus, que sabe o nome de cada um de nós e vela por cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte. O Brasil tem condições excepcionais para ser não só o celeiro do mundo, mas o celeiro espiritual do mundo. Vamos fazer a nossa parte. Então, diz lá o nosso Chico Xavier, que nós, entre os espíritas, né, o Chico, ele é inquestionável para nós. Né? Então, há um poder simbólico no Chico, o poder da verdade. Então, na verdade, quando fala Brasil, coração do mundo, isso é uma verdade para nós discutirmos, entendermos. Interessante que nesse livro há uma parte chamada O Espiritismo no Brasil. Eu vou ler para os irmãos, está dito aí. Nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi tão somente esclarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem a sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. E um dos fins principais do nosso esforço foi examinar, aos olhos de todos, a necessidade da educação pessoal e coletiva, no desdobramento de todos os trabalhos do país. Porque a realidade
é que o Brasil, na sua situação especialíssima e com seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá isolar-se do resto do mundo ou acastelar-se na sua posição de pátria do Evangelho, embora a época seja de autarquias detestáveis, nesse período de decadência e transição de todos os sistemas sociais. Isso Chico escreveu, psicografando o autor do livro, em 1938, lançado em 1939. Então, está na página 113 dessa edição. Na verdade, essa atividade do Coração do Mundo da Paz do Evangelho, ele mostra assim, esse elemento natural, espacial, que se refere à natureza do espaço territorial da região. Mas isso é um simbolismo, que o que importa mesmo é o espaço espiritual a ser construído nessa região. Então, em toda a obra, a gente percebe isso claramente. É o coração do mundo, mas é o coração espiritual do mundo, né? É a pátria do Evangelho, e como o nome diz, é um replantio. O Evangelho de Jesus replantado aqui, para além das colheitas fantásticas da soja, do trigo, do feijão, do milho, para além de tudo isso, é preciso que haja uma produção imensa de amorosidade, de fraternidade, de respeito, de honestidade, de companheirismo, de solidariedade, de amor. E isso cabe a cada um de nós. Nós não podemos exigir isso dos outros, vamos exigir de nós, que somos aprendizes da doutrina espírita. Então, na verdade, a nossa situação é muito especial. Esse patrimônio imenso de riqueza, as praias extensas e claras, as florestas cerradas e bravias, né? As muitas águas que tem no Brasil. O Brasil tem mais água no mundo, né? Isso é um roteiro singular, onde se desdobram as características muito fortes desse povo, que tem que ser um povo fraternal da terra do Cruzeiro. O celeiro do mundo não será apenas o celeiro orgânico, material, de alimentação física do mundo, mas essa terra Brasilis deve oferecer alimentação espiritual para o mundo. A terra do respeito, do todas as doutrinas, todas as religiões, todas as filosofias. Nós somos irmãos, para além da diferença das línguas, das raças, dos costumes, da religião. Nós somos irmãos. E o Brasil, coração do mundo, é para celebrar essa fraternidade no nosso dia a dia. Então, esse elemento natural, espacial, apresentado no livro, é para legitimar essa região como uma terra abençoada, dotada de uma missão espiritual. Está lá no livro, na página 17. A mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. As fronteiras, a unidade preservada dentro de um recorte regional em seu espaço territorial, isso nos apresenta um coração geográfico. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos. O coração geográfico do planeta não podia se fracionar. Está lá na página 17. Mas nós estamos vendo, não importa tanto, embora seja muito relevante, a estrutura espacial, física, orgânica. Isso aumenta a nossa responsabilidade, nós como brasileiros, nós como espíritas brasileiros, isso aumenta a nossa responsabilidade, vamos fazer a nossa parte. Nós não podemos ser os ministros, os senadores, os deputados, não importa. Nós somos a pessoa que trabalha, e trabalha bem. Nós somos a pessoa que coopera, e coopera bem. Nós somos a pessoa que sente bem, que ama e ama bem. Não importa se o meu trabalho é anônimo, ninguém sabe, ninguém conhece. Não precisa. Jesus sabe, Jesus conhece. E, na verdade, haverá um somatório de bons trabalhos, de bons trabalhadores, pessoas sérias, dedicadas, honestas, e que buscam a fraternidade, a compreensão, a solidariedade, buscam diminuir aqueles impulsos pesados dentro do seu coração.
abrandam os sentimentos. É essa a nossa tarefa. É isso que nos diz, em última análise, o coração do mundo. Essa ideia do Brasil, coração do mundo, além de se referir a esse elemento natural espacial, está ligada à nossa missão espiritual, para impulsionar nas atividades terrestres os ensinamentos morais do Cristo. Deverá pulsar aqui a paz indestrutível pela solidariedade coletiva. Vamos fazer a nossa parte. Cada vez que a gente lê esse livro, mais nós nos convencemos disso. Estamos chamados a uma responsabilidade severa. Não é uma destinação sem esforço. O coração do mundo, a paz do evangelho. Vai acontecer miraculosamente. Não vai acontecer miraculosamente. Não há milagres. O que tem que haver é uma transformação. Então, o autor diz isso, né? É preciso que essa parte escolhida, a responsabilidade é de cada brasileiro. Não interfere nos valores da liberdade do individual, que lhes outorga a liberdade de ação. Nós temos que perceber as lições cristãs, que são de fato apreendidas por nós. Diz lá o livro: procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da compreensão, da solidariedade, do respeito. Nós temos que trabalhar dentro de nós essas questões, porque somente assim a direção do Senhor vai encontrar em nós trabalhadores eficazes. Nós temos que ter amor por essa árvore sagrada de ensinamentos que nos foi colocada. Foi transplantada para o Brasil, o maior país espírita do mundo. O espiritismo nasceu na França e hoje praticamente não existe lá. Mas aqui são milhões de pessoas. Isso não é gratuito. E não pode ser gratuito para cada um de nós que somos aprendizes. Então, na verdade, é uma caravana de abnegados que se espalham hoje em todos os recantos do Brasil, distribuindo com os seus esforços fraternais a disseminação de uma vida nova. Me lembro muito do professor José Jorge. Ele era um modesto professor, dava aula no Colégio Pedro II. Quando chegava às férias, ele juntava dinheirinho o ano inteiro. Pegava um avião naquela época, que era muito difícil, ia para o Amapá, ia para o Acre, que naquela época ainda eram territórios. E ele perguntava: tem algum espírita aí? E ele juntava as pessoas numa casa, fazia um culto, pedia a Jesus ajudasse. E dali saíam as federativas que existem até hoje. Federativa do Amapá, Federativa do Acre, isso tudo, de Rondônia, graças a esse esforço denodado desse grande exemplo, professor Zé Jorge, para todos nós. Brasil, coração do mundo, é assim que se faz. É assim que se faz. Na verdade, as ideias da doutrina espírita, de liberdade, igualdade, fraternidade, justiça e progresso, elas são reflexos de uma tradição de mentalidade. Isso vem lá, o auge na Revolução Francesa, aquele ideal, liberté, égalité, fraternité. Isso ganhou o mundo. Mas no Brasil está muito forte dentro de nós. Liberdade, igualdade, fraternidade. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, chama a atenção as matérias colhidas nos evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas, o ensino moral. Dessas, apenas o ensino moral se conservou intacta. As outras 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia, diversas pesquisas, né? Mas no ensino moral, esse é o terreno onde todos os cultos podem se reunir. É um estandarte sobre o qual podem todos se colocar, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria de disputas. É a moral do Cristo. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que nos compete fazer. Amar. Como dissemos, é a lei do amor, da justiça e da caridade. Isso está acima de tudo.
O Espiritismo, então, forma a sua base religiosa nos ensinos morais do Cristo. Vai pelas bem-aventuranças, para o exercício do amor, um sentimento único capaz de gerar unidade nas diversas crenças religiosas. O discurso espírita é muito nítido quando nós falamos da caridade. A construção moral da pátria do Evangelho é fundada na caridade, lembrando da questão de 186 do Livro dos Espíritos. Tripé: benevolência, querer o bem do próximo. Indulgência é um adoçamento íntimo. E perdão, veja, é aquele entorno em que você se doa. Esse é o processo, esse é o mecanismo. Essa caridade é o meio, o Espiritismo é isso. Fora da caridade não há salvação. E o Brasil tem que colocar, nós espíritas temos que colocar isso como o luzeiro de nossas vidas, o esforço nosso de cada momento. Porque a caridade é o único meio de alcançar o progresso moral. Salvação é o progresso moral. A elevação dos espíritos em suas classes e mundos, a sua salvação. A região, nação, Brasil, renotada de uma missão espiritual. O espiritismo é o cristianismo que nasceu de novo, redivivo, na sua primazia de pureza. E é importante coordenar todos os elementos dessa causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho em nós. Mas a caridade pura tem que ser a âncora dessa obra, ligada para sempre. Está lá no livro que nós estamos estudando. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A caridade pura está na página 107. A caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. Isso é maravilhoso. E é muito claro e preciso. Diz ainda o livro: um dos fins principais do nosso esforço foi examinar, aos olhos de todos, a necessidade da educação pessoal e coletiva, no desdobramento de todos os trabalhos do país. Porque a realidade é que o Brasil, na sua situação especialíssima e com seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá isolar-se do resto do mundo ou acastelar-se na sua posição de pátria do Evangelho. Então, apesar da promessa da missão espiritual, a liberdade individual e coletiva dos brasileiros é respeitada, uma vez que essa promessa pode não vir a ser concretizada se nós fracassarmos. Isso depende da transformação moral dos inquilinos que somos nós. O projeto da missão espiritual do Brasil é um projeto, uma coisa a se realizar. É regional, coração do mundo, é nacional, pátria do Evangelho. Assim, de forma didática, né? Nós isolamos a construção dessa região, coração do mundo. Agora, não vai existir um coração do mundo. Não vai existir uma região simbólica de missão espiritual se não houver a pátria do Evangelho. Tem que nascer dentro de nós. Então, não há como conceber essa região, coração do mundo, se for desprovida da pátria do Evangelho. Isso é fundamental, é absolutamente essencial. Então, meus irmãos, já nos encaminhando assim para enterrar o nosso trabalho. Essa ideia desse livro é a ideia da fraternidade étnica nacional. É a reunião de todas as criaturas, independente da raça, independente de qualquer outra coisa, mas nós temos que nos unir. Os homens todos têm que se reunir. O homem branco, né, distante da idealização, como está no livro, prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente, desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos, procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto dos climas considerados impiedosos, e aí escravizou o negro. Isso não cabe para o espírita, isso não cabe para o Brasil. Está na hora de liquidar esse assunto completamente, acabar com as divergências, com a diferença. Não há questão, não há raças, há etnias. Nós somos uma raça só, a raça humana. Não há diferença por cor da pele, não há diferença pelas crenças que nós temos. A diferença se faz pelo amor. Isso é claro no livro. A diferença se faz pelo amor.
Na pátria do Evangelho, todos têm direito de ser estadistas, médicos, artistas, poetas, escritores, de fazer qualquer coisa, representando as personalidades mais eminentes, todos. E tem que haver oportunidades iguais para todos. Aqui tem que haver oportunidades. As falanges de Ismael está lá no livro, página 98. Contavam colaboradores decididos no movimento libertador, para referência a Castro Alves, a Luiz Gama, Rio Branco, Patrocínio, Princesa Isabel. Né? Mas é preciso uma liberdade ainda maior. Não é apenas a liberdade da escravidão, liberdade de aprender, liberdade de crescer, a liberdade de amar e ser amado, de ser respeitado. Isso ainda está faltando, essa reconstrução da sua população. Há uma grande referência ao papel de todos, sejam brancos, negros, índios, que na sociedade brasileira, no horizonte econômico, social e cultural do nosso país. Todos os grandes sentimentos que nobilitam, está no página 34 e 35 do livro, todos os grandes sentimentos que nobilitam as almas humanas devem ser demonstrados no coração das criaturas dedicado ao ideal de solidariedade humana, que ensinará aos europeus a lição do trabalho e da obediência, na comuna fraterna, por exemplo, dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres, onde resistiram com seu esforço e sua perseverança por mais de 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade o mais belo poema de seus martírios nas terras americanas. É para respeitar, é para respeitar. Negros indígenas tiveram e têm uma participação efetiva na tessitura sociocultural do Brasil. E é só assim, dando o devido valor a essas criaturas, que seremos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Esse país moderno, moralmente, fraternidade étnica, que deseja e percebe mudança de mentalidade, novas regras morais, transformando o celeiro dos alimentos materiais e também dos alimentos espirituais do mundo. Então, esse é o estudo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é um país moderno moralmente, que representa o seu conceito de fraternidade étnica, mudança de mentalidade, novas regras morais que independem da origem étnica, mas que nascem exatamente da integração de todas as etnias. A partir delas, podemos transformar este na pátria do Evangelho, na solidariedade, tornando-se, além de exemplo, o lugar que alimentaria a paz no mundo. Essa obra funda o Brasil, uma tradição espírita no nosso século XXI, através dessa página maravilhosa do nosso Chico Xavier. Vamos terminar a nossa fala humilde com um poema psicografado. Está naquele Pinga-Fogo, quando Chico foi ao Pinga-Fogo, ainda na antiga TV Tupi, ele psicografou um poema chamado Brasil, que eu vou dizer aqui para os irmãos. Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é. Ah, terra de minha vida, responde às nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão de lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus. Do píncaro que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos de Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre,
de Manaus a Porto Alegre, o Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? Jesus responde, Brasil. É isso, meus irmãos, que queríamos lhe passar, com votos de muita paz e nossa gratidão pela atenção de todos. Muito obrigado, professor César Reis, pela palestra da noite. Agradecemos muitíssimo a sensibilidade com a qual o senhor trouxe para nós os conhecimentos. E vamos convidar agora todos para nos acompanhar no momento da visualização terapêutica e da irradiação. Vamos então fechar os nossos olhos e imaginar que estamos entrando numa câmara de passes e somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça carinhosamente e de modo paternal diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo saúde física, mental e espiritual, rogando por nosso reequilíbrio. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos medicamentosos visitam as nossas células físicas e perispirituais. E recebemos o bálsamo que vem dos céus a nosso favor. Nos é oferecida da água frutificada. E agora juntos, vamos à irradiação. Senhor Jesus, médico de todos nós, agradecemos, Senhor, a oportunidade a nós concedida nessa noite de uma profunda reflexão sobre o nosso compromisso espiritual, individual e coletivo em terras do Brasil. Rogamos, Senhor Jesus, por aqueles cujos nomes se encontram dos cadernos e nas pastas das reuniões mediúnicas da tua casa de Batuíra. Imploramos em favor desses que estão em nosso pensamento, pedimos por aqueles que estão em sofrimento dos dois lados da vida em todo o planeta. E nós te rogamos isso, Senhor Jesus. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, libertai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos mais uma vez ao querido professor César Reis pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, na Casa de Batuíra. Agradecemos aos 74 participantes dessa nossa palestra pública e convidamos a todos para amanhã às 15 horas estarmos juntos no nosso momento de oração. 10 minutos de leitura do Evangelho, uma breve reflexão e uma prece para o nosso soerguimento. Todos nós precisamos do médico Jesus. Nosso encontro marcado é todo dia, às 15 horas, no momento de gratidão, organizado e mantido pela Casa de Batuíra. Agradecemos a todos mais uma vez e rogamos ao médico Jesus que os abençoe com muita saúde, com muita paz, com muita oportunidade de trabalho no bem. Professor, muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.